Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o projeto de contrapartida, ou seja, o projeto de oficina de violoncelo. Como que funciona esse projeto, como que eu tenho aplicado ele nos últimos anos, quais os pontos negativos, pontos positivos, quais as metodologias, quais as dificuldades, quais as facilidades, também é importante dizer isso, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo e, sem mais delongas, vamos começar então com o conteúdo. Então vamos lá. Meu projeto de contrapartida, desde 2015, finalzinho de 2014, é o projeto de contrapartida do violoncelo, né? Oficinas de violoncelo. Então, oficinas de violoncelo. Essa ideia surgiu principalmente para mudar essa realidade de São Sebastião de não ter professores de violoncelo, não ter aulas de violoncelo, né? Como eu disse nos outros vídeos anteriores, eu comecei com o violoncelo, só que eu comecei sem professor, porque não tinha professor na época de violoncelo. Então na minha época, eu aprendi tudo errado o instrumento, e isso me atrapalhou bastante, né? Porque eu queria seguir uma carreira profissional no futuro. Eu tive que gastar um bom tempo desse percurso para poder arrumar as coisas que eu tinha aprendido errado. Então, mudar essa realidade de poder trazer, se alguém um dia for querer ser um profissional de violoncelo também, não apenas só querer aprender violoncelo, aprender da forma correta é sempre a melhor forma. Isso com qualquer instrumento, na verdade, com qualquer coisa na vida, né? Então, desde 2014 eu tenho aplicado esse projeto, né? Basicamente, como é que funciona a aula de violoncelo nas oficinas culturais, né? O caminho que as aulas traçam geralmente é um pouquinho diferente do caminho de a maioria das aulas de instrumentos musicais, né? Geralmente, por exemplo, vai aula de violão, aula de teclado, a gente tem um grupo, né, 5, 6, às vezes 10 pessoas em uma sala só, e o professor tem que ele fica se deslocando, né, para dar uma atenção individual para cada um ali, por uma fração de tempo, e tentar não esquecer de ninguém. No caso do violoncelo, no caso do violino, isso não funciona, porque é um instrumento que naturalmente gasta muito, ele demanda muito tempo de estudo, né? Hoje em dia, em uma grade de conservatório, se a gente for ver, dá para se reparar que mais ou menos 5 ou 6 anos vão só para a gente entender como é que funciona o instrumento, né? Então a pessoa vai aprender a ler a partitura, vai ter agilidade na mão para poder já bater o olho, conseguir ler aquilo, vai conseguir entender a história da música e tudo mais. E depois disso ela vai ficar uns 3 ou 4 anos fazendo aperfeiçoamento de som. Ou seja, ela vai melhorar o som dela, ela vai melhorar a execução dela, né? Então quando a gente vê aqueles violoncelistas gigantescos, né, que são muito fortes, essas pessoas gastaram muito tempo da vida deles. Geralmente a maioria começou bem criancinha, né? Como nas oficinas a faixa etária ela não vem, né, da pessoa desde criancinha, ela vem dos 12 anos até 80, até 90, até a pessoa ter consciência, né, de sanidade. Esse tipo de traçado, esse tipo de trajeto de estudo não tem como acontecer. Primeiro porque ele é de longo prazo, segundo que não é nem que assim, a pessoa mais velha não consegue aprender. Na verdade, a pessoa mais velha não tem tempo de aprender, né? Enquanto a criança às vezes não vai nem lembrar exatamente que ela gastou um tempo da vida dela aprendendo ali, né, dependendo da idade que ela começa. O adulto é muito mais penoso para isso, né? Eu digo isso por experiência própria, que eu comecei também mais tarde, né? Eu comecei com 13 ou 14 anos também. Voltando sobre, né, como são as aulas de violoncelo na sala. Geralmente, 99% das vezes a aula é individual, então o aluno senta ali comigo ali, só eu e ele na sala. A gente pega os instrumentos e é só um estudo ali individual, eu tentando pontuar o máximo possível que dá sobre as dificuldades que ele tem ali, que eu consigo observar na execução dele. E esse tipo de estudo direcionado para as dificuldades, ele vem desde lá do começo, desde a primeira aula. Então tem mais uma limitação nas oficinas, que na verdade não é uma limitação das oficinas, geralmente é uma limitação do aluno, que é em relação à classe social, né? Porque muitas pessoas não têm instrumento para poder estudar em casa. O violoncelo é um instrumento bem caro, né? Hoje em dia a gente vai estar achando aí violoncelos chineses, né? Ou seja, de madeira comprensada, por às vezes R$2.000. Não é uma coisa tão acessível, né? Não é um pai que pode dar para o filho tão facilmente, não é um adulto que pode juntar dinheiro para comprar às vezes, é bem difícil. Geralmente no começo do ano, né, quando tem muitos alunos novos, eles vão ficar sem o instrumento por muito tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, ou às vezes eles até continuam fazendo assim por muito tempo sem instrumento. Eu tenho alunos assim que
já estão comigo desde 2015, 2014 e até hoje não tem instrumento. Só tem aquele contato com o instrumento na sala de aula, né? Que como a prefeitura cede os instrumentos, a gente pode usar em sala de aula, mas aí só na sala de aula. Então esse aprendiz ele não vai estar fazendo 1 ano de estudo de instrumento, né? Na verdade não é nem 1 ano, né, tecnicamente, mas enfim. Ele vai estar fazendo 40 aulas, mais ou menos, né? 40, 45 aulas. De 1 hora, né? Então são 45 horas. É quase que um curso livre, né? Então a expectativa de avanço dos alunos é bem diferente, né? Não dá pra gente ter essa ansiedade de querer passar muita coisa, de querer que o aluno já esteja pegando escala, esteja tocando música. Isso demora bastante, porque é um instrumento muito detalhista, é um instrumento muito cheio de coisinha, né? Então, tipo, por exemplo, direita, que é a mão do arco. A gente tem uma série de coisas que a gente trabalha no primeiro e segundo mês, né? Então a gente tem, por exemplo, peso do arco, movimento do braço, empunhadura da mão, ponto de contato, ponto de equilíbrio, angulatura do arco. Então tem muitas coisas só nessa mão aqui. Quando chega nessa aqui é muito mais coisa, então a pessoa fica um pouco desnorteada se a gente começar a passar muita coisa de uma vez. Então tem que ser assim, um assunto ou 2 assuntos assim por mês, né? Porque são geralmente 4 aulas no mês. Então, 2 aulas para um assunto, 2 aulas para outro assunto. E se o aluno está com dificuldade em um assunto, não tem como passar mais conteúdo, não é que nem uma escola de inglês, né? Que tem um método, e a meta desse método é que você passe 2 unidades por aula e os alunos que se virem. Não é assim, não tem como fazer isso. Então, geralmente a aula de violoncelo, ela é, se a gente comparar assim no espectro de todos os alunos, ela é uma árvore toda ramificada, né? Tem um que, nossa, no começo assim já tá com muita facilidade, vai com tudo. Outro tá bem devagarzinho, vai indo pro lado assim. Aí depois aquele que tá muito bem lá em cima, ele pega uma dificuldade que ele trava e fica às vezes meses naquela dificuldade, aquele outro lá já avança mais. Essas são dificuldades, né? Grandes dificuldades que a gente tem em relação à aula. Porém também, uma coisa muito legal das aulas é que sim, se você insiste no aluno, se você investe, se você procura, né, investiga, você consegue entender que qualquer aluno tem capacidade de tocar violoncelo. A pessoa pode ter 12 anos, a pessoa pode ter 80 anos, consegue tocar violoncelo. A metodologia ela tem que ser flexível, né? Você não fala com uma criança de 12 do jeito que você fala com um adulto de 60, e existem adultos de 60 de diversos tipos, né? Existe um adulto de 60 que você vai conseguir falar de um jeito mais técnico com ele vai entender, e tem pessoas que não. Pessoas que têm um linguajar mais simples. Então você tem que se adequar a esse linguajar, você tem que se aproximar dos alunos, né? As pessoas têm que gostar de vir na aula também, é uma coisa bem importante. Você não pode só chegar de cara fechada e dar conteúdo. Mas também a aula tem que ser bem proveitosa, né? Então, quando o aluno chega na sala, senta na cadeira, pega o violoncelo, eu tento praticar o máximo possível, né? Então, a minha aula é 1 hora de estudo prático, sem parar, às vezes. Porque é aquela coisa que eu falei, né? Ele tem muito pouco contato com isso, ele vai ter muito pouco contato durante a semana, então ele tem que aproveitar o máximo possível. Então, teoria musical, né, que é uma coisa fundamental para qualquer instrumento musical, eu tento evitar de passar na aula, só quando eu sinto que o aluno está meio cansado já fisicamente, então a gente troca um pouco o assunto. Mas por que eu tento evitar? Porque falta de tempo, né, aquela coisa, e como é que eu faço para solucionar esse problema? Eu crio um grupo de WhatsApp ou em outra rede social em relação aos alunos, né, o que eles preferirem, e de vez em quando, assim, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu mando alguns vídeos para eles assistirem, vídeos de outros professores aqui do YouTube mesmo, ou algum vídeo mostrando outra coisa, ou uma imagem interessante, um som para eles entenderem a diferença de timbres entre instrumentos. Então, esse estudo passivo, né, que a gente fala, que é o estudo de você estar assistindo uma coisa, ou só estar entendendo de estar em volta daquilo, por exemplo, né, ouvir um som de violino, um som de violoncelo e começar a entender qual que é a tessitura de cada um, né? Qual que é o agudo máximo, qual que é o grave máximo de cada um. Isso é um tipo de estudo passivo. Isso ajuda bastante também, né? Então, a apreciação musical, que também é um estudo passivo, é importante também, né? As pessoas têm que ouvir o que elas vão tocar, elas têm que gostar, né? Eu não posso só chegar na sala e falar, vamos tocar clássico. As pessoas têm que se fascinar por isso. Tem pessoas que não gostam de tocar clássico, tem pessoas que preferem tocar música popular. Então, o método ele tem que se adequar em relação a isso, né? Por falar em método, quando a gente fala de metodologia, no violoncelo,
Existe metodologia realmente, né, formas de ensino, por exemplo, Suzuki, né, uma forma de ensino, Notizar é uma forma de ensino, e nós temos também os métodos musicais. O que é um método musical? É basicamente uma apostila, né, que alguém, algum músico, algum autor compilou uma série de exercícios que geralmente tem um escalonamento, né, então começa fácil, vai ficando mais difícil, né, conforme o nível da pessoa, e a pessoa tem um avanço ali conforme as aulas vão acontecendo, né. Eu vou mostrar, eu uso esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Eu uso esse aqui, ultimamente, né, que está aqui em alemão, mas é Escola de Violoncelo. É um compilado de vários professores, vários violoncelistas, né, várias peças, que visa esse início do violoncelo desde a corda solta até o mais avançado. E ele é de uma editora Scuzzoni, que é uma editora muito antiga, acho que ele é de 1907, se eu não me engano. Então é um livro já em domínio público. E a pessoa precisa ter teoria musical, é impossível não ter teoria musical para ler ele, porque, né, ele é todo partitura. Só que assim que a pessoa já entende como que é ler a partitura, que a partitura é só um acessório, né, e ela já está começando a digitar, a gente passa a utilizar esse método aqui nas aulas, né. De vez em quando também algum Suzuki, né, um pouco do método Suzuki, algumas músicas do método Suzuki que tem um escalonamento muito bom, tipo, é um dos métodos musicais de violoncelo. Suzuki de longe é um dos melhores. E de vez em quando também, se o aluno já tiver a capacidade de reproduzir isso, de fazer isso, eu trago uma música diferente, alguma coisa fora da caixinha, né, fora do método, fora da música clássica, para a gente poder também trabalhar, né. Então, o aluno gosta de rock, poxa, que banda que você gosta de rock? Banda fulana, então, poxa, vou ver se eu consigo achar uma música da banda fulana que ele goste, para trazer na aula para tocar uma parte da guitarra, talvez, uma coisa assim. E geralmente isso é muito legal, as pessoas gostam bastante, né? E geralmente, assim, o aluno começa um ano, ele vai indo 1, 2, 3 anos, assim. Tive uma turma antes da pandemia, né, que agora se dissolveu, infelizmente, que estava há anos comigo já, a mesma turma. Então, esse vídeo foi um pouquinho, né, de como que é a oficina de violoncelo, como é que é dar aula de violoncelo. Eu acho que eu falei até demais um pouco, mas eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. E fiquem aí atentos aos outros vídeos, dos outros professores também, né, em relação a isso. É sempre legal a gente entender, né, como é que os outros professores pensam, né, professor de dança, professor de capoeira. Então deem uma olhada em volta também, tá, aqui nos vídeos da Fundação Cultural. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.